Oi, pessoal, o objetivo deste vídeo é mostrar que a medida de um ângulo inscrito numa circunferência é a metade do arco que esse ângulo determina nessa circunferência. Aqui a gente tem um caso que o ângulo inscrito é ACB e a gente vai provar que esse ângulo ele tem a metade da medida de AB, que é alfa, ou seja, alfa sobre 2. Tá aqui, ó. Se a medida do arco AB é alfa, então a medida do ângulo ACB é alfa sobre 2. Tá? Isso que é um ângulo inscrito, né? Em geral, você tem uma circunferência e um ângulo inscrito é um ângulo que é formado por duas secantes, tá bom? Ele é formado por duas secantes a essa circunferência. Então veja que quando isso acontece, esse ângulo ele forma naturalmente aqui um arco AB. E o que a gente está mostrando é que essa medida do ângulo alfa, aqui do ângulo inscrito, é a metade do arco, da medida do arco AB. Então, vou fazer essa demonstração em 3 etapas. Eu vou considerar o primeiro caso, onde o centro da circunferência ele está contido num segmento, num dos segmentos que geram esse ângulo inscrito, que formam esse ângulo inscrito. O outro caso, quando o centro da circunferência é interior ao ângulo inscrito. E o terceiro caso, que é quando o centro da circunferência é exterior a esse ângulo inscrito. Só tem esses 3 casos, né? Ou o ângulo é exterior, ou ele é interior ao ângulo, ou o centro da circunferência ele é exterior, ou é interior ao ângulo, ou ele pertence a um dos segmentos que formam esse ângulo. Então, é assim que eu vou provar. Eu vou provar esses 3 casos, tá bom? Então, veja, para isso a gente precisa só lembrar o que é a relação existente entre o arco e um ângulo central de uma circunferência. Por definição, gente, a medida do arco AB vai ser a medida do ângulo AOB, tá bom? Então, se você define um arco, você tem 2 pontos numa circunferência e define um arco AB. Se você ligar esses 2 pontos que definiram esse arco até o centro da circunferência, isso forma um ângulo. E a medida do arco AB é exatamente a medida desse ângulo, por definição, tá bom? Então, a gente vai usar isso, beleza? Então, vamos para o primeiro caso. Então, primeiro caso, nós temos que o ângulo ACB é um ângulo inscrito na circunferência e o centro da circunferência ele pertence a um dos segmentos que formam esse ângulo. Então, o que acontece aqui em particular, né? Perceba que como o centro da circunferência ele está contido num desses segmentos que formam o ângulo, então quer dizer que ele divide esse segmento, na verdade, em dois segmentos iguais, que é exatamente a medida do raio da circunferência, né? Então, além disso, eu posso traçar aqui um segmento de A até O, e aqui novamente eu tenho o raio da circunferência, porque o raio da circunferência é exatamente a medida entre o segmento que liga o centro da circunferência até uma extremidade da circunferência. Então aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio, tá bom? Então eu fiz essa construção, e o que a gente quer demonstrar é que este ângulo aqui, né, que é o ângulo inscrito, ACB, ele mede alfa sobre 2, sabendo que alfa é a medida do arco AB. Tá? Então o que eu vou fazer é chamar isso aqui de x primeiro, ou seja, a medida do ângulo ACB, que é o meu ângulo inscrito, eu estou chamando aqui de x e vou mostrar que ele vale alfa sobre 2, onde alfa é a medida do arco AB. Então, por esse desenho aqui, ó, é fácil observar, por essa construção que eu fiz, é fácil observar que ACO é um triângulo isósceles, porque o lado AO tem a mesma medida do lado OC, ou CO, que é o raio, né? Portanto, eu sei que se
aqui vale x, esse ângulo ACO vale x, então CAO também vale x, então aqui também é x, não é isso? Além disso, a gente sabe que, como esse arco AB mede alfa, então o ângulo AOB mede alfa também. Exatamente pelo que eu acabei de dizer, né? Que o ângulo interior a uma circunferência, ele tem a mesma medida do seu arco. Na verdade, é assim que a gente define a medida de um arco, né? Pelo tamanho, é a medida do ângulo interior a esse arco, definido por esse arco, beleza? O ângulo interior da circunferência desse arco. Então tá, se isso aqui vale alfa, então eu tenho que esse pedacinho aqui, que é o suplemento, né? Veja que eu tenho um ângulo raso, o BOC é um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque isso aqui é um segmento que passa pelo centro, né, da circunferência. Então, isso aqui tem 180 graus. Então, eu posso dizer que a medida desse ângulo é 180 menos alfa. Se tudo é 180 e esse pedacinho é de alfa, 180 menos alfa. Então, agora olhando apenas para esse triângulo ACB, eu sei que a soma dos ângulos internos, isso vale para qualquer triângulo, né, obviamente, dá 180 graus. Então, eu tenho que x mais 180 graus menos alfa, isso é 180 graus. O que eu fiz? Somei, aliás, as medidas dos ângulos internos do triângulo ACO ou AOC. X mais 180 menos alfa. Então, ficou 2x menos alfa é igual a 180 graus. Esse 180 aqui, né, tá somando, eu posso passar subtraindo. Então, ficou 2x menos alfa é igual a 0. 180 menos 180 é 0. Daí eu posso simplesmente isolar o x. E eu vou ter que o x vale alfa sobre 2. Como nós queríamos, né, demonstrar. Tá, mas esse então foi um dos casos, que é quando o centro da circunferência faz parte do segmento que determina esse ângulo inscrito. E quando o centro da circunferência está no centro, está no meio, aliás, do ângulo ACB, que é esse ângulo inscrito? Então aqui a estratégia vai ser a seguinte: eu vou construir aqui um segmento, saindo de C, passando pelo centro da circunferência até a outra extremidade da circunferência. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D. A gente sabe que a medida de AB aqui para a gente é alfa, né? E o que eu quero mostrar é que esse ângulo aqui, ó, o ângulo ACB é alfa sobre 2. Então, eu vou chamar ele inicialmente de x. Então, a medida, novamente, uma medida de ACB é igual a x. Então, esse cara aqui é x. Deixa eu escrever pequenininho aqui. X. Mas vamos lá, o que a gente já tem, que a gente acabou de demonstrar, é que quando eu tenho um ângulo inscrito que é formado por um segmento que contém o centro da circunferência, ou quando eu tenho um ângulo inscrito e o centro da circunferência pertence a um dos segmentos que forma esse ângulo, eu sei então que a medida do arco que ele determina vai ser 2 vezes a medida desse ângulo inscrito. Ou, dizendo de outra forma, o ângulo, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, ACD é a metade do arco da medida do arco AD. Então, se eu chamar aqui a medida do arco AD de beta, eu sei que esse pedacinho, esse ângulo, que é o ângulo inscrito ACD, ele também vai ser beta sobre 2, aliás. Vai ser beta sobre 2. Esse cara aqui é beta sobre 2, ACD. Da mesma forma, se eu chamar esse cara aqui de gama, que é o arco CB, ó, DB, aliás, esse arco, se ele mede gama, então eu sei que o ângulo inscrito CDCB, que é exatamente o ângulo inscrito cuja
de maneira, ele é inscrito e o segmento, o centro da circunferência está contido num dos segmentos que o forma, então eu posso dizer que esse ângulo inscrito é a metade da medida desse arco, ou seja, esse ângulo aqui é gama sobre 2. Então eu tenho que ACD é beta sobre 2, porque é inscrito e o centro da circunferência pertence ao segmento que forma esse ângulo inscrito. Da mesma forma, DCB é a metade de gama, né, porque gama é o arco DB. Então, esse aqui é gama sobre 2, porque isso é um ângulo inscrito de maneira que o centro da circunferência está contido num dos segmentos que o forma, assim como a gente viu no primeiro caso. Então, o que eu estou concluindo aqui é que x ele é igual a beta sobre 2 mais gama sobre 2. Não é isso? Ó, o ângulo x, que é o ACB, ele é a soma de beta sobre 2 mais gama sobre 2. Tudo bem? A soma desses dois ângulos. Tá, mas veja, isso aqui então é dizer que beta mais gama, que x é igual a beta mais gama sobre 2. Mas quem é beta mais gama? Ó? Beta é o arco AD e gama é o arco DB. Então, a soma de beta com gama dá exatamente o arco AB, que é alfa. Então, a medida beta mais gama é exatamente alfa e x, portanto, é alfa sobre 2, mostrando o segundo caso. Exatamente o que eu queria mostrar, que ACB, que eu estou chamando de x, é a metade do arco AB, que vale alfa, ou seja, x é alfa sobre 2. E o terceiro caso é quando o centro da circunferência é exterior a esse ângulo inscrito. Então, o que a gente vai mostrar aqui novamente, que a medida de ACB vale alfa sobre 2, porque alfa é a medida do ângulo do arco AB. Então, inicialmente, eu vou chamar isso aqui de x e vou mostrar que x vale alfa sobre 2. Tá? Então, para demonstrar esse caso, a gente novamente vai fazer uma construção, que é a seguinte. Primeiro eu vou construir um segmento que liga C até D, passando pelo centro da circunferência. Então, eu criei um ponto D aqui. Esse é um segmento que ele equivale a um diâmetro dessa circunferência, porque ele passa pelo centro da circunferência. E vou construir os seguintes segmentos agora. Ó. Segmento de O até B. E, bom, acho que só por aí já dá. Olha só, vou construir esses dois segmentos, então, de C até D, de O até B. Se eu considerar que a medida de B até D desse arco é beta, se eu chamar isso de beta, a medida de B até D, então eu sei que esse ângulo interior aqui, ele é beta também. E, pelo primeiro caso que nós demonstramos, eu posso dizer que esse ângulo inscrito BCD, veja, ele é inscrito e um dos segmentos que o forma contém o centro da circunferência. Então, eu posso dizer que essa medida deste ângulo aqui, BCD, vale beta sobre 2. Então, eu tenho aqui beta e aqui beta sobre 2. Eu quero provar que x é alfa sobre 2, né? Mas vamos olhar agora para esse outro ângulo interno que nós criamos aqui, um ângulo inscrito, desculpa. ACD. Isso é um ângulo inscrito, né? ACD. Aqui, ó. E esse ângulo inscrito, veja que o segmento, um dos segmentos que forma esse ângulo inscrito também é o diâmetro da circunferência, ou seja, esse segmento contém o centro da circunferência. Então, eu posso dizer que a medida de ACD, vou escrever aqui, a medida de
ACD, que é esse ângulo inscrito, é a metade do arco AD. Né? É o primeiro caso que nós vimos aqui nessa demonstração. Então, ACD é a metade do arco AD. Só que o arco AD, veja, AD é alfa mais beta. AB é alfa e BD é beta. Então, quer dizer que a medida desse ângulo vai ser a metade de alfa mais beta, ou seja, alfa mais beta sobre 2. Novamente, esse ângulo ACD, ele é inscrito e a medida do arco AD é o dobro desse ângulo inscrito ACD. Dizendo de outra forma, ACD é a metade de AD, da medida do arco AD. Só que a medida do arco AD é alfa mais beta, então alfa mais beta sobre 2 é a medida desse ângulo. Porém, veja que esse ângulo inscrito por essa construção, ele equivale à medida do ângulo ACB somado com BCD. Isto é, a medida do ângulo ACD é x mais beta sobre 2. Então, eu tenho que a medida de ACD é a mesma coisa que x mais beta sobre 2. Então, eu estou concluindo que x mais beta sobre 2 é igual a alfa mais beta sobre 2. Ou seja, x vai ser igual a alfa mais beta sobre 2. O beta mais sobre 2 que está somando desse lado da igualdade, eu mudo de lado, troco de sinal, e eu tenho isso. Daí, eu tenho que x vai ser igual a alfa mais beta menos beta, né? Então, corto aqui, eu tenho que x é alfa sobre 2. Daí eu concluo esse terceiro e último caso. Então, novamente aqui, x mais beta sobre 2, que é a soma desses dois ângulos, tem que ser a metade do arco AD, que é alfa mais beta. Então, x mais beta sobre 2 é alfa mais beta sobre 2. E daí eu passo o beta mais 2 para o outro lado, subtraio, o beta vai cortar com o beta aqui, e vai sobrar apenas alfa sobre 2. Então, eu concluí que a medida de qualquer ângulo inscrito é a metade do arco determinado por esse ângulo inscrito, que é exatamente o que nós queríamos, né, provar isso aqui. Agora, veja que, como consequência disso, né, o que vai acontecer quando nós temos, por exemplo, uma circunferência. Se você toma uma circunferência, o centro dessa circunferência está aqui, e daí imagina que eu tenho aqui o diâmetro dessa circunferência. Traço aqui o diâmetro da circunferência e escolho qualquer ponto sobre uma dessas semicircunferências. Vou escolher um ponto aqui, por exemplo. Vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Eu tenho aqui esse ponto A e o ponto B. Então, AB é um diâmetro e C é um ponto qualquer que eu escolhi sobre a semicircunferência, que foi determinada por uma das semicircunferências determinada ao tracejar esse diâmetro AB. Então, se eu tomar agora o triângulo que é formado pelos vértices ABC, o que eu sei é que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, exatamente pelo fato de ACB, esse ângulo, ele ser um ângulo inscrito numa circunferência, e o arco que ele determina, que é o arco AB, é um arco de 180 graus, né? Porque AB é uma semicircunferência, então ela mede 180 graus, portanto, ACB, ele mede metade de 180, que é 90. Então, eu tenho sempre aqui um triângulo retângulo. Isso é um fato que nós usamos, né, em alguns momentos, na aula de trigonometria. Então, eu só estou mostrando para vocês que isso, de fato, é verdade. Tá bom? E é verdade exatamente por esse resultado que eu acabei de demonstrar nesse vídeo. Então, olha, eu posso mudar o C de posição. Posso colocar o C aqui, por exemplo, qualquer lugar da circunferência que você quiser.
Se você traçar aqui um triângulo ligando esses 3 pontos, esse ângulo aqui inevitavelmente terá 90 graus, tá bom? E isso é muito útil para resolver exercícios, né? Essa informação. Então, isso é uma consequência direta aí desse resultado que eu acabei de demonstrar. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês estudarem e compreenderem ainda mais esse assunto que é a trigonometria que estamos estudando nessa etapa. Então, um abraço e bons estudos.